Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Irmãos Lourenço e hoje a gente está fazendo o episódio 7 e meu nome é Marco Lourenço e eu estou aqui com meu irmão Lucas Lourenço. e nós vamos falar sobre o que hoje, Lucas? O que é inflação e como isso impacta na sua vida? É isso aí. Pode começar que aí eu falei que os últimos temas só tá pegando, beneficiando você aqui, né? Justamente, tá só falando sobre investimento Finanças, mercado dinheiro, financeiro. tudo tem a ver com a sua vida, né? Mas a gente pode definir nosso podcast em três grandes temas, né? Eu acho, né? Três nichos. Eu acho que seria finanças, negócios, que seria mais a minha pegada. Certo. Envolve marketing, vendas e desenvolvimento pessoal, né? Acho que autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Sim. Mas pra gente começar a introduzir esse tema, né? Perguntar pra você, qual a sua visão, né? Uma visão que não é mais tão técnica em relação a esse assunto. O que é a inflação? Totalmente, né? Apesar de não ser tão técnico, eu estudo bastante, né? Porque a inflação ela impacta diretamente no meu negócio. Com certeza. Porque o mercado imobiliário, na minha visão, ele é o maior mercado que existe entre as pessoas, né? Do mundo, ele é o terceiro, né? Se eu não me engano, o primeiro é... Eu não lembro se tá entre moda, tecnologia e alimentação, alguma coisa assim. Aí fica são os quatro primeiros. Moda, tecnologia, aí mercado imobiliário e alimentação. Aí fica... Eu não lembro exatamente qual tá em cada posição, sabe? Certo. E o mercado imobiliário, a última vez que eu olhei, tava em terceiro. Depois nunca mais achei essa informação. Aí Eu até procurei esses dias e não encontrei. não achei, mas a última vez que eu vi tava em terceiro. Não sei se tá mais, né? Pode ser que tenha mudado, né? E tecnologia, não sei se era terceiro, se era segundo, se era quarto. A tecnologia tá crescendo muito, né? E alimentação, moda, né? Então se a gente parar pra pensar, esses big nichos aí, quais são... Por que eles são tão grandes, né? Porque é tudo que tem a ver com a necessidade básica do ser humano, né? Então quais são as necessidades básicas hoje? Alimentação. Vestimenta, né? Que aí envolve moda também, né? Porque o ser humano, além de vestir, ele tem necessidade de se vestir bem, né? Não é só vestir, né? A alimentação é uma coisa que não, todo mundo, pode ser a crise que for no mundo, as pessoas vão precisar comer, né? Não tem como você eliminar esse mercado aí, vamos dizer assim, né? Se esse mercado acabar é porque o país já realmente está acabando, né? Eu acho que nesse meio faltou saúde, né? Mas Saúde, moradia e alimentação. Mas saúde eu não sei São as necessidades básicas, né? Eu não sei se saúde é um grande mercado, né? Certo. Porque eu acho que se a gente pegar em proporção, apesar que saúde e bem-estar é um mercado muito grande, né? Saúde e bem-estar, no caso, né? Porque eu acho que se a gente pegar isoladamente o mercado de saúde, ele não é tão grande assim. Porque tem menos pessoas doentes no mundo que pessoas saudáveis. Sim. Né? Se a gente for lá para essa proporção. Então as pessoas vão consumir muito mais comida, muito mais vestimenta, muito mais tecnologia hoje, porque a tecnologia faz parte da nossa vida, né? E moradia, do que propriamente dito a saúde em si, né? Saúde, a gente, querendo ou não, a saúde ela tem um impacto menor em termos de consumo, né? Mas eu não sei falar, tem que pesquisar. Agora, saúde e bem-estar eu sei que é muito grande, que já envolve estética, né? Já tem todo um mercado aí que as pessoas gostam, né? E o mercado imobiliário ele é muito valorizado também porque ele é grande, né? Assim, o VGV dele é muito grande, o valor geral de venda dele. Então a gente está falando de, às vezes, que eu falo, sempre o imóvel ele é um bem muito alto para a pessoa. Para nós pode ser econômico, mas para aquela pessoa que está comprando não é, entendeu? Porque para ela é grande em relação à renda que ela ganha. Vamos supor, uma renda de 5 mil, o cara financia hoje um imóvel de 150, compra um imóvel de 200. Então para ele 200 mil em relação a 5 mil é muito. Então sempre é um grande bem de valor, né? Mas enfim, o que isso tem a ver? Porque o meu mercado, eu falo que ele tem três pilares, o mercado imobiliário. Né? O primeiro pilar é renda. O segundo, confiança. E o terceiro eu chamo de oportunidade, que são outras coisas que atrela ao mercado imobiliário. Então, se eu tenho um produto que ele é escasso, né? Então, se eu tenho, exemplo, se o mercado de aluguel está crescendo, eu gero uma oportunidade. Então, mesmo que as pessoas tenham menos renda e menos confiança, a oportunidade ela consegue alimentar o mercado imobiliário como um todo, né? Mas esses dois pilares, eles estão totalmente atrelados à inflação. Por quê? Porque a renda é o que resume basicamente, eu acho que todo mercado ele está um pouco atrelado à renda em si, mas o mercado imobiliário mais ainda, porque a renda ela tem, hoje eu vou chutar o número, mas eu acredito que no mínimo 80, 90% das pessoas compram imóvel financiado.
Eu vou chutar aqui, eu acho que é isso. Mesmo que as pessoas, geralmente, aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade de juntar dinheiro, né? As pessoas não sabem juntar dinheiro, não tem essa inteligência financeira, que é exatamente o que você fala, né? De juntar dinheiro. E também é um valor agregado alto, né? Então, geralmente, as pessoas financiam. Estou chutando aqui que entre 80 e 90, eu acredito, das pessoas financiam. E se a renda diminui o poder de compra dessa pessoa. Por dois motivos. Ou ele pega menos empréstimo, né, que aí está ligado à taxa Selic, que nós vamos falar. Ou ele tem menos dinheiro para bancar uma parcela de um imóvel, né? Claro que tem a questão do aluguel, né, em questão do cara ter o próprio imóvel, mas isso impacta total. E o segundo pilar, que é confiança, quando eu tenho uma inflação alta num país, eu impacto a confiança das pessoas, porque as pessoas ficam inseguras, né? Será que eu vou dar conta de pagar? Se eu perder meu emprego amanhã? Porque a inflação, ela acarreta o quê? As pessoas podem ter mais, as empresas podem quebrar mais facilmente, pessoas podem ser mandadas embora, porque se diminui, no geral, o poder de compra das pessoas, e isso para mim, numa forma leiga, né? Meia hora para explicar o que é o preço de inflação, mas de uma forma leiga, né? Pudesse dizer assim, a inflação é o quê? O poder de compra, né? Eu acho que é isso. É o quanto custa o dinheiro. Então, vamos supor, quando a inflação aumenta, o R$1, vamos supor que hoje R$1 eu compro um Babalu, vamos supor. Se eu aumento a inflação, esse R$1 já não compro o Babalu mais. Eu vou precisar de e alguma coisa. Mais ou menos isso, né? É o valor que o dinheiro tem em relação a um bem que a pessoa vai comprar, né? Então, acho que resumindo seria isso aí. Resumindo em meia hora. Mas essa definição é muito boa, né? Mas eu diria que a inflação é o medidor do seu poder de compra, do seu dinheiro. Então, a inflação, ela pode tanto desvalorizar o seu dinheiro, né? E a gente também tem a deflação, que é quando você tem uma diminuição nos preços, né? Então, não ocorre só um aumento dos preços, também ocorre deflação. Tanto que em anos anteriores, né, nos Estados Unidos, a gente teve lá, eles tiveram no caso, muita deflação. Então, teve muita queda dos preços lá. E como que é medida a inflação? Oferta e procura, ou melhor, oferta e demanda. Só que a gente só vê esse aumento dos preços no produto final. Então, por isso que a gente identifica esse aumento, principalmente no supermercado, que tem aquela oscilação ali mês a mês, certo? Só que isso é definido lá no início do processo. Então, são lá nas commodities, né? Tem um aumento ali das commodities, a partir ali de cada época do ano, a partir ali de período, de crises, né? E esse aumento é repassado no produto final. Então, por isso que a gente vê, né, que teve crises aí agora está tendo a crise do petróleo, né, que o barril de petróleo subiu muito. Então, esse repasse, ele é feito na ponta ali para o consumidor final. Então, a gente tem esse aumento aí, né, essa variação ali do barril de petróleo lá no nosso produto final. E aí impacta toda a cadeia, né? E se tratando ali da taxa Selic, né, que você anunciou aí, ela serve como um freio para a inflação. Então, quando o governo, lá, o Copom, ele faz o aumento, né, da taxa Selic, ele está querendo que as pessoas parem de consumir, parem de comprar. Porque a tendência é que você, por conta da inflação, você tende a poupar mais e começa a querer investir. E fazendo isso, você vai gastar menos dinheiro. Gastando menos dinheiro, você vai ter menos demanda por compra de produtos, certo? E aí você tende a aumentar a oferta, né? E aumentando a oferta, os preços, né, tendem a cair. Então é isso que ocorre, né, para tentar conter ali a inflação, né, para tentar conter o aumento generalizado dos preços. E também como que é medida a inflação, né? A Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma faculdade, ela faz não é só uma faculdade, né, é uma instituição, ela faz esse estudo através dos produtos finais, né, dos produtos que são medidos ali que os consumidores finais compram, né?
Então ela vai lá e faz uma pesquisa em diversos capitais, verifica ali quanto que teve de variação de preço dos principais produtos ali consumidos, por exemplo, arroz, verdura, essas coisas assim, e verifica quanto que teve de oscilação entre um mês e o outro, nas principais capitais do Brasil. E aí eles definem uma média, né, de aumento desses preços, né, uma generalização de aumento desses preços. E aí repassa para o mercado, né? Fala, olha, a gente está tendo uma variação de tantos por cento de um mês para o outro. E isso é inflação, né? A desvalorização do seu dinheiro, que ocorre mensalmente. E aí a gente só repara isso quando a gente começa a olhar que o preço do tomate está subindo, né? E aí a gente tem uma ideia assim, fala, caramba, o meu dinheiro cada vez eu compro menos, né? R$100 lá em 2000, você saía com um carrinho cheio do supermercado. E hoje você sai com poucos itens, 5 itens. Eu gosto aquela série que você posta lá no seu Stories, né? Que você fica sempre postando o carrinho assim, eu fico tentando adivinhar ali Isso. o preço ali. O pessoal sempre fica curioso. Aí tem gente que comenta assim, nossa, mas por R$130 você levou isso tudo? Tem gente que se assusta, né? Porque tem pessoas ali de diversos lugares aqui, tanto de Goiás, como tem gente de São Paulo, entendeu? Então o pessoal toma um susto, assim. Tem gente que acha que é mais ou menos, né? Isso. E aí outra medida que o governo faz também é o aumento do salário mínimo conforme a inflação. Só que o aumento do salário mínimo gera um efeito cascata. Por quê? Porque toda vez... Todos os negócios, né? Isso. Porque o que acontece? O salário mínimo ele é reajustado conforme a inflação que ocorreu no ano anterior. Só que quando você aumenta o salário mínimo, aumenta a inflação de novo. É inflação de novo. Porque você vai aumentar o custo para as empresas e as empresas vão ter que repassar esse custo para o consumidor final. Total. Porque ela quer uma margem de lucro ali, ela já tem uma margem de lucro estabelecida. E ela vai repassar para o consumidor final, logo você vai ter mais inflação. Na verdade, aumentar o salário mínimo não resolve. Então. Não resolve. Na verdade, é uma medida que nem os países de primeiro mundo fazem isso. Só alguns países, assim, Brasil e alguns outros que fazem isso. E isso não resolve, porque você cada vez vai aumentando, vai tendo mais inflação e tudo mais. Tô até olhando aqui, o salário mínimo saiu de 1.045, né? Isso. E foi pra quanto? Foi pra 1.100. 1.100. Então ele deu menos, né? Deu 5% mais ou menos. É isso. E na verdade eles nem atualizaram conforme a inflação do período anterior, né? A inflação foi deu quase 11, né? Quase 11, 10,67 nos últimos 12 meses, né? Em 2021. Pra quem não sabe, a inflação é medida pelo IPCA, né? Isso. Que é um índice, né? Isso. Que o IPCA ele é calculado dessa forma, né? Igual eu citei, olhando os produtos que tiveram aumento de um mês para o outro, nas principais capitais do Brasil, e analisando pessoas que ganham até 40 salários mínimos. Entende? Que é poder de grande compra parcela dessas pessoas. Isso. Pessoas que ganham ali por volta de até 40 salários mínimos. Que é trem pra caramba, né? Isso. Quase R$40.000. E uma coisa interessante também sobre o salário mínimo é que nos países de primeiro mundo, né, eles não existe essa métrica estabelecida pelo governo. E quando faz, né, a comparação com salário mínimo com salário de fora, que já deve ter visto, né, o salário norte-americano ali, em média, é $1.500, né, $1.800, mas é a média, né? Então, assim, geralmente as pessoas ganham mais do que a média lá. Lá não é feito o salário mínimo, é a média salarial do país, né? Só que tem várias pessoas lá... Os caras estavam falando que tava batendo 7 mil. R$7.000. Isso, justamente. Então, assim, lá eles têm um poder de compra muito maior, né? E agora eles estão tendo lá um aumento da inflação, né? Os Estados Unidos, primeira vez, assim, nos tempos, está acontecendo uma inflação gigantesca lá. E isso está acontecendo principalmente por estar imprimindo mais dinheiro, né? Estar imprimindo mais dinheiro faz com que as pessoas consumam mais. Então, consumindo mais, você vai ter uma maior demanda. Tendo uma maior demanda, os preços tendem a aumentar. E aí é dessa forma que ocorre a inflação. Isso resumiu, então acabou o tema. Não, mas tem outros temas aqui pra gente conversar. Pra gente separar aqui, porque eu acho que meu irmão falou, blá, 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 ficou muita coisa muito junto. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa lei universal, né, que a gente chama de lei da demanda e oferta, né, que ele falou dela.
A lei da demanda e oferta, ela é o que rege qualquer negócio, né? Mas, Marco, o que tem a ver negócio, né? Quando a gente fala assim, as pessoas, às vezes, tem gente que tem um certo preconceito com empresa, com negócios, com venda. Porém, a gente tem que entender que tudo no mundo é baseado em negócios, em empresas, né? Em venda. Porque a pessoa, você só tem o que comer na sua casa hoje, porque tem empresas que produzem, né? Justamente. Tem empresas, eu peço um iFood, o iFood entrega. Pois é, a iFood é uma empresa, tem outras empresas por trás do iFood, para o iFood funcionar. Não é só o iFood tem lá uma empresa de tecnologia que provavelmente criou o aplicativo para ele. O próprio cara que vem, né, o motoboy, ele é uma própria empresa, ele é um próprio negócio. Então, assim, a gente sempre, quando a gente vai falar sobre economia, a gente sempre defende as empresas, porque no fim a conta chega sempre para o consumidor final. Se você aumenta a inflação, você fala assim, tem que aumentar o salário. As pessoas falam, tem que aumentar o salário e tal. Mas se você aumentar o salário, a conta vai chegar sempre para o consumidor final. Parece ser simples, né? Quando você fala Justamente. assim, não, aumentou a inflação? Não, então tem que aumentar o salário. Outra coisa também que falam bastante é aumentar a tributação sobre as empresas e sobre os mais ricos, né? Que não faz o menor sentido. Se você fizer isso, você também vai gerar uma inflação generalizada. E isso, a conta vai ficar para o consumidor final. Ou seja, Total. as pessoas mais pobres que vão pagar esse pato. Exato. Porque o cara que é classe média para cima, né? Ele, por exemplo, o feijão aumentou. Para ele não impacta tanto, né? Ele vai continuar comendo feijão, ele vai cortar algumas coisinhas ali para ele. E aí pronto, a vida dele vai deixar de ir no japonês 4 vezes no mês e vai uma. Vai uma. Que foi o que aconteceu com a gente. Tô zoando. Mas assim, a pessoa que vive uma classe média, ela consegue reduzir alguns custos e ela... Eu não ia 4 vezes, nunca fui não 4 vezes. Tô zoando. Só um sonho por enquanto. Só um sonho. Aí a pessoa que começa na classe média, ela reduz ali, ela tira algumas regalias e ela consegue continuar comendo arroz, carne, né? Feijão. Agora o cara que é pobre, ele só come arroz, feijão... Todo dia, feijão e frango, sei lá, entendeu? E nem peito de frango, é coxinha. Então assim, e aí esse cara vai comer o quê, né, mano? Essa que é real, entendeu? Então, tipo assim, impacta. Só que as pessoas têm que entender, né, porque existe uma guerra, né? As pessoas muita gente acredita que FUDR, né, lascar com os mais empresários, ricos, né? com os ricos, vai resolver. E não vai, velho, a real é essa. Porque toda vez que você... Exemplo, você aumenta lá o salário mínimo. Esse cara, ele tem 2 opções a partir desse momento. Ou ele vai ter que mandar embora alguém. Justo. Ou ele vai ter que pôr esse custo no produto dele. Né? Ele vai ter que fazer isso. O lucro dele pode diminuir? Pode diminuir, mas... Aí tem gente que fala assim, a solução para a inflação é congelar os preços. Né? Já fizeram isso no passado e deu ruim. Pois é. Quando você congela o preço, o que acontece? O cara, vamos supor que o cara tá produzindo feijão. Vou fazer uma conta aqui básica. Ele gasta R$10 para produzir o feijão e vende a 20. Aí vamos supor que alguém tenha decente inteligência de congelar o preço a 10. O que acontece é que ele fala assim, eu não vou produzir mais. Justo. Pronto. Aí quando ele não produz mais, lembra da lei da demanda e oferta, né? Demanda é o quê? Desejo de compra, né? É o que precisa consumir. Desejo de compra em si, né? E a oferta é o produto que você tem para vender, certo? Se esse cara aqui que você congelou o preço, ele parou de produzir, o que aconteceu com a oferta? Diminuiu de novo. E aí a inflação faz o quê? Sobe de novo. Entende? Porque o cara fala, bicho, eu não vou produzir, mano. Eu não vou produzir agora. Porque ele acha melhor, ele vai ficar pagando para trabalhar? Não vai, correndo risco. Empresário tem risco, a gente sabe. Quantas empresas quebraram na pandemia, quantas empresas quebram, por quê? Porque o cara tem risco, o cara tem que investir. E ele é o trabalho dele também ali, né? Responsabilidade, tem que contratar pessoas, né? E detalhe, quando você aumenta o salário mínimo, você não aumenta só o salário mínimo. Você aumenta o custo total, né? Porque a gente até falou isso. O cara que ganha 1.100, na verdade, por um empresário, sai mais de R$2.000. Sim, porque ele tem que pagar seguro-desemprego, ele tem que estar FGTS, né? Isso. É porque todos esses tributos, né? Eles são alíquotas que incidem
sobre a base de cálculo, né? Que é o salário. Exato. Então, se aumenta o salário, aumenta todos esses custos. É quase como se dobrasse. Se aumentou 5, para ele aumentou 10. Justo. Entendeu? Então, sim, só que você fala, mas aí vai aumentar R$100 a mais no custo do cara, R$200 a mais por mês. Tá, faz isso numa empresa que tem 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, 1.000 funcionários. Aumentar R$200 de cada funcionário vezes 1.000 dá R$200.000 para um cara. Entendeu? E aí você vai analisar como que estão as vendas. E às vezes esse cara nem tá bem, mano. Ele nem tem caixa para fazer isso. Para aumentar 200 mil um mês pro outro. Entendeu? Então, tudo isso impacta. E aí, no fim, prejudica todo mundo, né? Isso. E aí o empresário ele tem que analisar também os clientes dele, né? Porque se tá tudo aumentando, como é que tá a situação dos clientes? Eles vão conseguir honrar com o quanto que eles devem? Eles vão conseguir comprar mais? E aí? Porque o cliente é o que determina se a empresa continua ou não, né? Total. E aí, assim, você aumenta o custo do cara e ele vai ter que repassar, porque às vezes se ele não repassar, ele não vai sobreviver, né? Ele não vai nem conseguir manter a empresa aberta. E se esse cara quebra, é menos 1.000 empregos. Entendeu? Justo. E aí é pior ainda. Então a gente tem que apoiar o empresário. A gente tem que entender uma coisa aqui, o que todo mundo está pedindo, né? Todo mundo que tem um mínimo de decência de entender economia, a gente está pedindo uma reforma tributária. Que era isso uma das promessas do Bolsonaro. Por exemplo, muita gente é puto com o Bolsonaro porque ele não fez essa reforma. Eu não sei o quanto é simples, o quanto é complexo, não sei se depende só dele, nem vou entrar na questão de política, né? A questão é que não foi feita, eu não sei porquê, né? Eu não tenho uma explicação. Eu não sei se eles têm também, né? Se eles fica como promessa para o próximo governo. Entendeu? Então, assim, por que a gente tem um problema na nossa tributação? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto ele é cobrado sobre o lucro. E aqui no Brasil não, o imposto é cobrado sobre o faturamento. Então lá existe também os dois impostos, igual né? aqui, Só né? que é menor, sobre o consumo e sobre a renda. Então são esses dois tipos, né? Não, mas é o que eu falo do empresário, né? Lá não cobra o imposto sobre o lucro, ou sobre o faturamento bruto. Ah, sim. Lá cobra sobre o lucro bruto. Entendeu? Que é bem diferente. Qual que é a diferença? Vamos supor. Eu comprei esse copo aqui a R$1, certo? E aí eu te vendo a 2. Quando eu te vendo a 2, aqui no Brasil eu pago um imposto sobre R$2. Parece justo, né? Só que eu já paguei R$1. E esse cara que me vendeu, ele já pagou o imposto. E eu tô pagando agora sobre 2. Então eu pago 2 vezes o imposto. Já pagou lá, cada cadeia que vai vendendo esse produto vai acumulando esse imposto. Isso aqui no Brasil. Lá não, eu pago sobre o lucro. Então se eu tive o lucro de R$1, eu pago sobre R$1. Né? Só que lá o imposto é alto em relação ao que o cara retira de lucro da empresa. Aqui no Brasil, já não. Algumas modalidades ele não paga sobre o lucro da empresa. Lucros e dividendos, né? Ele não paga sobre isso. Só fazendo uma correção, Marco. É que aqui no Brasil a gente tem também empresas, né, que são do lucro real e do lucro presumido, que o imposto ele é sobre o lucro. Sobre o lucro. Simples Nacional é sobre o faturamento. Mas o problema é que as microempresas no geral não são sobre faturamento. E são 70% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, né? Ou seja, elas estão no Simples Nacional. E mesmo assim é muito difícil você organizar esse esquema do lucro presumido, né? Não Com certeza. Uma coisa simples de fazer. O simples não é simples. Não é o simples. fato é esse. O que acontece lá, que eu acho muito benéfico, é que o imposto ele é cobrado do contribuinte, igual você falou. Então, no momento, por exemplo, que você for comprar esse copo, você paga o imposto ali diretamente no caixa. Então, o empresário... A empresa nem vê aquele imposto. A empresa não vê. Isso é ótimo. Então, por exemplo, quando você chega no mercado garante que ele já vai receber também, né? Ele nem tem aquela preocupação se o cara vai sonegar ou não. Justo. Então, assim, é a melhor forma pro governo fazer a contribuição ali, arrecadar, certo? O contribuinte, ele vai ter a noção de quanto que ele está pagando em cada produto, certo? E também o empresário, ele tem que se preocupar apenas com a produção. Porque ele tem que se preocupar ali com o fornecedor dele e não em pagar recurso para o governo, entende? Total. Então isso você gera um sistema onde ele flui com maior liquidez ali, as coisas fluem mais fáceis, você tem menos preocupação
pro empresário. Claro que eu não estou colocando o empresário numa situação de vitimista, mas dessa forma você... Não é questão de ser vitimista, é questão de que o empresário é o que sustenta todo o negócio. Justo. Se você não tiver empresário, não tem emprego, você não tem produção, isso. não tem nada. Né? E o capitalismo, ele gera isso, gera riqueza. O capitalismo, né? Porque mesmo num modelo comunista, ou sei lá o que for, alguém precisa produzir, né? Justo. Alguém precisa gerar negócio. E você precisa de motivação, porque se você não tem lucro, se você não tem algo que te motiva, por que você vai começar? Entende? Então é o lucro que incentiva o empresário a continuar produzindo, senão não faz o menor criar sentido. Coisas diferentes, né? Justo. Será que o Steve Jobs ia criar o iPhone só vivendo de... Com certeza. Se ele não ganhasse nada, ele nem iria produzir. Porque que motivação que ele ia ter para produzir? Total. Então não tem como. Então Mas e aí a questão do imposto é isso, né? Então a gente precisa de uma reforma tributária. E o imposto é alto, né? E o imposto, para piorar, que eu acho mais injusto, é que quanto mais sua empresa cresce, mais imposto você paga, velho. No Simples Nacional, por exemplo. Né? Nos outros também. Nos outros também, né? Então qual que é o sentido da sua empresa mais crescer e mais pagar imposto? Quanto mais você produz, mais você paga, né? Não faz sentido, concorda? Porque quanto mais uma empresa cresce, mais emprego eu gero. Quanto mais uma empresa cresce, mais eu posso melhorar, geração de empregos, aumentar a renda, aumentar o dinheiro no país, né? gerar novos cargos. Isso, aumentar o Aí consumo. não, aí a empresa cresce, a gente paga mais imposto, que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Entendeu? E assim, para eliminar, para resumir esse assunto, a gente pode falar de tributação depois, mas eu acho que o mais importante era a gente não taxar sobre o valor total, né? Sem falar que a gente vai taxando isso em cadeias, né? Tem ICMS, que é o imposto de transportação dentro da cidade do país. Então, um monte de imposto que você paga. Mas eu acho errado, porque a gente tinha que incentivar o quê? As empresas a investirem na empresa. Eu acho que tinha que taxar muito quando o cara tira o lucro da empresa. Aí ali é o momento de taxar, entendeu? Agora, porque nos Estados Unidos é alto o imposto. Né? Lá o tributo sobre dividendos é 30% a 50%. Mas alto. isso... Incentiva o cara a investir. Né? Incentiva a empresa a fazer reinvestimentos. Exato. Né? Continuar reaplicando o dinheiro ali, aumentando caixa, comprando mais produtos, investindo ali na sua indústria, cada vez produzindo mais para gerar mais riqueza pro país e pro cidadão. Exatamente. Né? Por isso que o jogo lá é muito bolsa de valores, né? Isso. Porque é melhor o cara ficar rico na bolsa do que ele ficar rico na empresa, né? Porque para ele tirar, ele paga muito imposto. Ele paga muito. Então, a lógica lá é você ganhar com a valorização das suas ações, né? Que é o valuation, né? Isso. Aqui no Brasil, não. A gente já tem uma lei que obriga as empresas, né? A lei das SAs, que ela obriga as empresas de capital aberto a distribuírem no mínimo 25% do seu lucro para os acionistas. Não faz sentido. Né? Lógico que se você fizer ali uma nova constituição, ali, um estatuto, você pode retirar isso, né? Mas, em via de regra, as empresas fazem essa distribuição de 25% em forma de dividendos, né? Que na minha opinião é errado, né? Porque a gente sempre tem que incentivar as empresas a crescerem, reinvestir, gerar mais emprego, gerar mais cargos. Essa é a minha visão. Gerar novos produtos, criar novos produtos. Ou comprar outras empresas, igual a Amazon fez, né? Vai comprando outras empresas ali. E a título de curiosidade, né? Como você falou da Amazon, a Amazon ela nunca distribuiu dividendos. Ela só faz reinvestimentos. Compra novas empresas. Isso. Né? Porque para ela não é uma vantagem ela distribuir dividendos, sendo que ela cada vez está entrando em novos mercados, conseguindo ali criar novos setores, comprando mais empresas, né? Então, pro investidor, isso é a melhor coisa do mundo. E outra, aonde que o investidor vai conseguir uma rentabilidade maior do que ela gera, né? Anualmente através da valorização. Então, para os investidores não compensa. É melhor você deixar seu dinheiro aplicado lá na Amazon do que você receber em forma de dividendos e aplicar em quê? Pagar 50%. Não vale, 30% de imposto. Você vai ter 50% ali recolhido e você vai investir em quê? Aonde que vai te gerar uma rentabilidade igual a Amazon gerou para os seus investidores? Total. Entendeu? E isso para mim que é o jogo, cara. Isso aí era uma coisa que a gente tem que... Assim, o Brasil teria que feito isso há muitos anos já. Com certeza. Mas assim, um erro que eu vejo é que o Brasil deveria se espelhar no que deu certo. Total. Você olha ali, os países de primeiro mundo, olha, isso aqui, eles não existe salário mínimo. Então, para que a gente tem isso? Ah, esse aqui deu certo naquele país, para que a gente faz isso?
Por exemplo, 2 tipos de arrecadação. A gente tem a arrecadação pelo consumo e pela renda. Quem paga mais são os pobres. Porque se você tem ali o consumo a arrecadação pelo consumo, incide principalmente nos alimentos. Incide tudo, né? E aí o pobre, ele vai no supermercado e está comprando verdura e etc, arroz, e ele está pagando um absurdo de imposto dentro daqueles produtos. Então, assim, o pobre é o que mais sofre, o que mais paga impostos. As pessoas acham que as empresas ganham muito aqui, né? Quem mais ganha aqui é o Brasil, o país. Tudo é repassado. É imposto, cara. Tudo é repassado. Você pega assim, é difícil achar um empresário hoje que tem um lucro real de 10, 15%. Ó. Não é a realidade. Poucos que tem. Justo. Poucos. Principalmente se for no varejo. Varejo você não consegue mais do que não tem nem 10% de margem. É muito difícil. Então você pensa, um cara que vende, você pega lá uma empresa grande aí, sei lá, dá um exemplo aí, Pão de Açúcar, vamos supor, eu não sei, vou chutar um. Pão de Açúcar é 1%. Vamos supor, o cara vende 1 bilhão. O lucro deles é de 1 bi. O cara vende 1 bi, aí ganha 1%, velho. 1% de 1 bi. Aí você acha que é muito dinheiro? Não E é. aí você acha quanto o governo ganha nessa brincadeira aí de 1 bi? Se você for pôr tudo, vai dar 40%, 50% de imposto. Por isso que são Se empresas... pegar todas as cadeias do que produziu e até chegar lá e o cara vender 1 bi, As empresas do varejo são as que mais sofrem na inflação. Então, por isso que a gente está vendo aí que Magalu está caindo, né? A cotação da Magalu está caindo. Cotação aí de várias empresas do setor de varejo está caindo. Lojas Renner, né? Todas essas empresas aí estão caindo. Porque você tem um aumento dos preços, esse desequilíbrio ali na receita e tudo mais. As vendas. A galera tende a não comprar e aí diminui a receita. A margem é muito pequena. Total. Então você tem uma margem de lucro ali de 1%, 2%. Aí cai 20% das vendas para eles, representa muito, né? Muito. E aí às vezes ganha R$1 naquela venda ali. Justo. Aí você cai 20%, um pouco ele vende, sei lá, um bom número pequeno, só pra gente fazer uma conta, 1.000, aí cai 20. São 200 vendas a menos. Pois é. Então, assim, você tem um mercado que é completamente arriscado. Totalmente. Né? Tem que ter muito força de vontade, né, pra fazer isso. Não, com certeza. E você tem que ter muito capital. Porque você tem que ter um giro gigantesco. Você tem que trabalhar com um caixa muito grande. Essa Magalu caiu 75 centos a ação? 75%. Mas a empresa não está ruim. Né? Tem muita gente falando, caiu o estudo aí, cadê? Acabou a era da Magalu e tudo mais. Se você olhar os fundamentos, ela não é uma empresa que está ruim. Mas a Magalu também teve um efeito muito de... Um boom muito rápido. Não um boom, mas foi um efeito de uma ilusão, né? Tipo assim, ela cresceu uma coisa que não fazia sentido. É a famosa expectativa. Exato. Porque a bolsa é o seguinte, ela cresce na expectativa e ela cai no fato. O que é o fato? É quando saem os dados financeiros. Entendi. Que é através dos dados financeiros que a gente vai saber se realmente aquela empresa vale o quanto ela vale e vai fazer o reajuste. Então, no primeiro trimestre do ano, as empresas vão lá e fazem os lançamentos ali das suas demonstrações financeiras, né? Que é os seus dados financeiros. E aí a gente tem aí essas quedas, porque aí a cotação, ela se ajusta conforme o lucro da empresa e também o risco da empresa. Entendi. Então é aí que a gente vê que realmente ela vai se ajustar ali o valor dela com o valor dos dados. Entendi. Entendeu? E aí, assim, a gente tem que entender por que hoje o Brasil está sofrendo muito, né? Em relação à inflação, né? Acho que todo mundo sentiu, né? Que o dinheiro está valendo menos. E tudo assim, já vem esse problema muito antigo, né? Desde lá do governo Dilma já aconteceu muita coisa ruim assim com o Brasil. Culpa de quem? Não sei, né? Não vou entrar nesse mérito aí. É igual eu falei, a gente já deveria ter uma reforma tributária há anos aqui para fazer o quê? Incentivar as empresas a crescer, né? E movimentar mais o país, que é isso que, para minha opinião, é a única forma de você crescer um país, é negócios, empresas, né? E trazer investidor para dentro do país também. Foi o que a China fez. Foi o que a China fez, explodiu também. Taxa, juro baixo, né? Juro baixo não, desculpa. Imposto baixo, incentivando pessoas a vir com empresas de fora para cá para produzir lá. Lá como ele tinha gente pra caramba e muito espaço, deu muito certo, né? Tem um fator burocracia também, né? Burocracia mais fácil, né? Porque se você pegar aí os países que maior liberdade econômica, você abre uma empresa lá rapidamente. Tem
por exemplo, você pega Singapura. Por que Singapura cresceu tanto? Basicamente, liberdade econômica. Os caras investiram muito nisso. Então, é um país que tem zero burocracia. Você abre uma empresa na hora, entendeu? Você vai lá, manda o seu dinheiro, já começa a investir. O Brasil é difícil demais. Além da corrupção, que às vezes você consegue uma coisa que... O que é o certo, a burocracia certa, às vezes no Brasil você só consegue com a corrupção. Com a corrupção. Que os caras pegam o seu processo e vai jogando pra cima. É aquela famosa frase, né? Você cria uma dificuldade para vender uma facilidade, né? Aqui no Brasil é sempre assim. Aquela frase do Tropa de Elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, assim, além disso, a burocracia do Brasil é lixo. É muito difícil abrir uma empresa. É muito burocrático. Você vai abrir um... Cara, Mas já melhorou muito. Melhorou muito. Mas antigamente a gente demorava uma semana para abrir uma empresa. Hoje você consegue até rápido. Uma semana não, filho. Até mais, velho. Não, você não abre não. É um mês, velho. Você abre assim, né? O CNPJ sai rápido, em 2 semanas. Mas não, depois alvará tudo você consegue uma semana. Não, nunca. Rapaz, tá assim mais não. Melhorou, depois da pandemia melhorou, mas uma semana não sai não. 2 semanas. Depende do alvará que você vai tirar. Uma boate, um restaurante, tá lascado. Tá falando de empresa de serviço, né? Sim. Mas tá falando do MEI, né? Você abriu foi MEI. Não tô falando de MEI não, tô falando... Já abri 2 empresas. A primeira empresa que eu abri foi antes da pandemia. Até hoje eu acho que não terminou o processo. Mas assim, a primeira empresa que eu abri foi antes da pandemia. Cara, demorou mais de um mês, velho. Mais de um mês. Depois da pandemia, melhorou muito. Aí eu abri outra empresa. Foi mais rápido, mais uma semana. Você não abre, não. Lá nos Estados Unidos, você abre em 3 dias, velho. Os caras acham que é 3 dias. Dá por 1 hora. 1 hora já abre, né? Já sai o CNPJ, né? Então, que é isso, cara. Mas aí, o que aconteceu? Pra piorar, né? Todos esses problemas que a gente já enfrentava, já tributação e etc., né? Que é o maior problema do país, é isso. É tributação. Né? E confiança também, né? Porque muito empresa de fora empresa de fora saiu do Brasil também por causa dessa instabilidade política que a gente teve ali quando começou o impeachment da Dilma, depois veio o Temer, então toda aquela dúvida, aquilo ali atrapalhou demais o mercado imobiliário. Eu tava até olhando, né? Foi em 2015 o impeachment da Dilma, tava até olhando lá que foi quando estourou a taxa Selic, acho que bateu 14 ponto alguma coisa, foi um pior ano do mercado imobiliário, a gente teve que se adaptar ali para poder vender. Aí em 2016 entrou o Temer, começou a melhorar, né? E, enfim, então o que a gente tem que pensar para resumir a conversa? O que aconteceu nos últimos tempos, né? Quando o Bolsonaro assumiu, ele tentou fazer algumas coisas. E dentro do plano dele, ele queria movimentar a economia, né? Juntamente com o ministro. Era uma promessa de governo, né? Colocar o Paulo Guedes, que o negócio vai decolar, que vai ser bom demais. Vamos colocar somente ministros técnicos. Isso. Que eles entendem e vão fazer as coisas decolarem. Exatamente. Então, o que era a ideia deles? Circular mais dinheiro no país, tá? Essa era a ideia deles. Então, o que eles fazem? E, na verdade, eu estava pesquisando, né? A taxa Selic em si, ela não é o governo que controla, né? Não é o Bolsonaro. Não, é o Copom, né? É o Copom. Ali o Só que o governo manipula ela, né? Ele consegue interferir nela. E foi o que o governo fez. Na verdade, é uma parceria, né? Se não me engano, é uma autarquia. O que o governo fez, por exemplo? Ele baixou o preço dos títulos públicos. Então, isso é uma manobra que faz para baixar a taxa Selic, né? Que eu estava pesquisando lá. Quando você vai baixando o preço dos títulos públicos, né? Isso vai automaticamente aumentando a taxa Selic. Não sei explicar exatamente como é que funciona, né? Mas foi uma das manobras que eles fizeram. E aí, só que aconteceu? A gente veio incentivado pela pandemia, né? E aí, o que a pandemia ela fez? A pandemia, ela fez as coisas pararem. Então, a produção caiu, né, afetando a lei da demanda e oferta. Então a oferta caiu automaticamente, né? Segunda coisa que aconteceu, que a pandemia ela inseriu um novo desejo nas pessoas. As pessoas estavam ansiosas, agoniadas, medo de morrer. O nego começou a comprar muito mais, consumir muito mais, entendeu? O cara ficou louco. Vou comprar aquela Porsche que eu tinha um sonho, não sei o quê. Vou reformar o banheiro da minha casa, Exato. né? Eu tô vendo aqui na minha cozinha aqui que tá faltando tanta coisa. Vou começar a comprar uns utensílios aqui, vou começar a fazer bolo, vou comprar uma batedeira. Total. Tanto que o varejo se beneficiou muito com isso. Com esse movimento, né, começou a acelerar. Fora que, assim, já tinha acontecido algumas coisas, né, algumas inseguranças das pessoas e tal, e aí foi saindo muita empresa também do Brasil, né? E quanto menos capital em dólar você tem no país, menos o seu dinheiro vale,
né? É uma das coisas que influencia. Então o dólar aumentou muito, foi para 5,50. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa que o país fez foi gastar dinheiro pra caramba. Com auxílio emergencial, que não sei o quê. Que impactou também na inflação. Que impactou né? na inflação Porque e no isso dólar. somos todos nós. E aí, para terminar de ajudar, eles imprimiram dinheiro, né? Aí, Que influencia no quê? na No conta. valor da moeda brasileira, né? Valor do real. Por que influencia? Basicamente, a lei da escassez, demanda e oferta, né? Que está atrelada à oferta. Se eu tenho um produto escasso, ele vale mais, naturalmente, certo? Quando imprime dinheiro, né? Que eu não entendo tão bem isso, mas quando imprime dinheiro, automaticamente eu estou aumentando a quantidade de moeda real no país. Porque no o dinheiro mundo, né? ele é um produto, né? Ele é um produto. Isso significa que agora o meu dinheiro vale menos, porque eu tenho mais dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, vale menos, entendeu? Foi uma das coisas que impactou no dólar também, né? E aí o governo gastou muito, muito, muito. Se o governo gasta muito, isso impacta o Brasil porque ele pega dinheiro emprestado, né? Ele tem que pegar dinheiro emprestado. Se ele pega dinheiro emprestado, ele vai pagar juro. Então, automaticamente, isso vai impactando a inflação. A gente está com uma dívida, parece que de R$1 trilhão, né? Eu não vou entrar tão em detalhe, porque eu não entendo muito de economia, né? Estou sendo um cara meio que amador que fã de economia. E também, se a gente for entrar nisso, é muito detalhe. Mas basicamente aí aconteceu. E aí todas essas manobras que o governo fez, e mais algumas talvez que eu não deva ter citado, fez com que a taxa, para piorar ainda, e eu não sei por que de acho o Copom decidiu, abaixar a taxa Selic para 2,25, né? 2. O que acontece? A taxa Selic, ela controla o dinheiro. Eles baixaram com a expectativa das pessoas comprarem mais, consumirem mais. Certo. Porque se você tem mais dinheiro no mercado... Eles achou assim, como vendeu, como a pandemia... A gente acha isso, né? Como a pandemia segurou as pessoas, vamos incentivar as pessoas a gastar, né? Só que o problema... Só que também, a taxa Selic, ela mede os juros de tudo. Certo? Então, por exemplo, quando você vai tomar na verdade, empréstimo... a taxa Selic tem que pôr uma vírgula aqui, porque quando a gente fala taxa Selic 11,75, é o que está agora, não é que ela está 11,75, é a meta 11,75. Porque o que define realmente a taxa Selic é a variação dessas taxas de juros. O banco, por exemplo, ele não tem obrigação de aumentar ou abaixar, não. Sim. Só que o problema que a gente tem no Brasil é que a gente tem dois grandes bancos que são estatais, que é o Banco do Brasil e a Caixa. Econômica. Esses aí vão abaixar. Sim. Como eles abaixam, o Bradesco, o Itaú, o Santander... Eles tendem a baixar tem que abaixar para concorrer. Isso. Exatamente. Isso aí. Mas eles não são obrigados. Eu achava que era obrigado. Ninguém é obrigado a baixar. Porque se fosse obrigado, você não tinha taxa de juros maiores do que a taxa Selic. Você concorda? É, com certeza. Porque aí você não pegaria empréstimo maior do que isso, não faz sentido, entende? Ninguém é obrigado a fazer isso. Só que a Caixa, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, que eu acho que o maior ganho de qualquer banco é o mercado imobiliário. É, financiamento não tem bancário. jeito. Financiamento é o que reina. Então a Caixa ela vai lá e abaixa, né, mano? E os caras têm que baixar pra conseguir competir. Pra conseguir competir, mesmo assim, senão, mesmo assim não consegue. Eles não vendem menos, né? Todo mundo vai na Caixa. Não conseguiu na Caixa, vai em outros bancos, Total. né? É o que acontece. E a taxa Selic, né, ela estava reduzida justamente para as pessoas consumirem mais, certo? E para facilitar para as empresas tomarem mais empréstimos. Sim. Então, por exemplo, as empresas estavam começando a quebrar na pandemia. Total. Com os juros mais baixos, isso facilitou para elas tomarem mais empréstimo a um juros mais baixo e conseguirem se manter. Que parece bom, né? Só que não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Porque, aí na minha opinião, depois você fala a sua. Minha opinião, por que não deu certo? Porque a gente estava com pouca matéria-prima. Fora que o produtor nosso já estava exportando para fora vendendo em dólar, porque para ele é melhor vender em dólar que vender em real. Ele vende a 5,50 ou a R$1. Isso, porque aí a gente teve recordes de safra, né? Total. Safra de soja, commodities também, boi gordo, né? Você teve muito aumento ali e eles vão exportar, porque eles ganham muito mais. Ganham muito mais. Então foi uma coisa. Já estava produzindo pouco, porque ficou parado, né? Muita gente mandou embora a galera para recontratar, até reestruturar a empresa demorou. Então estava produzindo pouco. Aí, além disso, produzir pouco, eu já estava vendendo para fora, 5,50, né? Então já diminuiu a matéria-prima, né? Aí, além de tudo isso, as pessoas estavam insanamente loucas para comprar já. Todo mundo agoniado, depressivo, né? Querendo gastar, viver o hoje como se não fosse amanhã. E para terminar de lascar tudo,
o governo injetou dinheiro na população de várias formas. A taxa Selic baixa, ele colocou o auxílio, né? Imprimiu moeda e ainda emprestou um monte de dinheiro. Que o governo emprestou dinheiro também, abriu umas taxas aí e os bancos... Emprestou dinheiro ali para os microempresários, né? Fez muita coisa. Aí teve gente que abriu empresa de empréstimo, teve cartão de crédito a rodo, né? Porque teve que de cartão de crédito surgindo nos últimos anos, né? Nego te oferecendo cartão de crédito. Então o crédito explodiu. Por quê? Quando a taxa Selic abaixa, mano, os investimentos seguros ficam muito irrisórios, né? O cara não consegue porque as pessoas ganhar dinheiro. Não vão investir na renda fixa, porque não está rendendo nada. Então, além todo do mundo tira empréstimo, dinheiro e começa a gastar. Além do empréstimo, o cara ainda fica sem opção de investimento. Aí ele vai ter que ir para uma bolsa de valor, ele vai ter que ir para o mercado imobiliário, que foi ótimo. Ele vai ter... Isso foi tudo em 2022, né? O que aconteceu. 2020, né? Não, 2020 não abaixou a Selic tanto, não. Não, 2020 que a gente... 2021 você fala. Desculpa, 2021. Isso tudo foi em 2021. 2020 já estava baixo. Tava baixo, mas não estava tão baixo. 2,75. Não, isso foi em 2021. Uhum. Eu pesquisei. 2021 que ela, boom, eles despencaram ela de vez. 2020, porque 2020 as pessoas ainda estavam inseguras. Até meio do ano a galera tava ainda trancada, né? Aí depois do meio do ano começou a melhorar, mas a Selic não aumentou tanto. Em 2022, na cabeça deles de reeleição, tô zoando, na cabeça deles de melhorar a economia, eles jogaram ela para 2,75. 2 e pouco. 2,75. Aí o trem regaçou de vez, entendeu? E aí as pessoas ficam sem opção de investir, mano. E o cara vai ter que abrir negócio, o cara vai ter que teoricamente parece bom, né, mano? Quando você fala assim, parece bom. Parece que é uma coisa maravilhosa. Só o que aconteceu? Tem colega nosso que comprou Porsche para entregar daqui a um ano. Que não tinha produto. Porsche! Que não é um produto que, né, vende todo dia, assim. Não é assim, vende igual água, né? Vamos dizer assim. Porsche sobre encomenda. Sobre encomenda, de 500 mil. Imagina o que aconteceu com o Golzinho, com os carros populares, né? Cara, explodiu, mano. Carro era 6 meses para entregar, 1 ano para entregar. Imóvel regaçou, não tinha imóvel pronto, vendeu o estoque pronto, nós tudo. Mercado de revenda começou a mudar. E fora os itens básicos, né? Estou falando de mercado que vamos dizer de alto valor, né? Imagina os itens básicos, tomate e tal. Cara, aí o trem começou. A demanda e oferta, menos oferta e a demanda altíssima, movimentada por todos esses fatores que a gente falou. E aí começa a surgir um problema, né? Que é onde começa a vir essa ideia. O que eu preciso fazer? O que o governo vai fazer agora? Porque aí o que aconteceu? Eles começaram a aumentar a taxa Selic para tentar conter a inflação, só que o povo não tá parando de comprar. Mas não é só que não tá parando. E também não tem... além do povo não parar, a produção ainda tá ruim. Isso. Porque tá acumulado. Isso, e você tem uma produção escassa. Isso também acontece. Então o povo está comprando, a produção está escassa e isso influencia para aumentar. Alto. O dólar ainda está alto. E para terminar de lascar tudo, aconteceu o quê? Uma guerra no começo do ano. Tô rindo porque assim, né? Tô rindo de desespero. Tô rindo de ironia, né? Porque, de desespero. O que eu faço agora? E o que aconteceu com a guerra, cara? A Rússia é um dos maiores... A verdade é que o Brasil, né, tem muito petróleo. Muito petróleo. Só que o Brasil é burro o suficiente para não desenvolver uma tecnologia de refinamento. Não, é porque é difícil, cara. É difícil, mas não poderia... Dá, o nosso petróleo ele é muito grosso, entendeu? Ele é denso. Mas poderia... Ele não serve para fazer gasolina, por exemplo. A menos que você faça um blend. Mas poderia investir nisso, né? Mas o Brasil não investiu. Mas é um custo entendeu? Alto. Talvez seja, né? É caro. Talvez estou falando merda aqui. É difícil, mas, é complicado. Além disso, nosso país não refina. Né? Então, sim. Mas já teve essa possibilidade, sim. Mas não era para ter sido feito onde o governo não, mas não tô falando disso agora, não, mano. Tô falando de inventar um refinamento do ano pro outro. Tô falando na história. Sim. Quantos anos a gente extrai petróleo, bicho? Justo. A maior empresa do Brasil é a Petrobras. Justo. Entendeu? A gente deveria ter investido nisso lá no passado, mas não foi. É difícil, mas tivesse investido nisso há 50 anos atrás... Entendeu? Quantos anos tem a Petrobras? Ixi, mais de 50. Né? Pois é, mais de 50. Criado no governo Getúlio Vargas. Né? Se não tivesse roubado tanto, né? A Petrobras pegasse essa grana que não roubou investido em refinamento, né? Porque o Brasil é um país que tem capacidade de se autossustentar, cara.
praticamente. Que a gente tem tudo aqui dentro, né? A questão, às vezes, de tecnologia, né? Mas, enfim, não é só o Brasil que depende, né? Todos os outros países dependem de gás e petróleo refinado da Rússia, né? E aí, como aconteceu todo esse problema, diminuiu, né, a quantidade de petróleo e gás, né? O gás também subiu muito, né? Só que a gente não usa esse gás, que é o gás de aquecimento lá, usa mais nos países frios, né? E aí diminuiu muito a exportação e o preço começou a subir. Aí você fala, mas o que tem a ver? Eu nem ando de carro, né? O problema é que quando aumenta o petróleo, tudo, absolutamente tudo está ligado ao petróleo. É porque o nosso transporte é rodoviário, né? Não só rodoviário, né? Porque se você pegar outros transportes também, às vezes usa petróleo, né? Eu não sei. É o principal Eu não sei como é que combustível, né? A gasolina do avião, por exemplo. Do avião também É petróleo. petróleo, Também vai que é a gasolina impactar. azul, sim. Do navio, eu não sei, do navio. Se vai impactar. Também é. Então tudo é petróleo. Resumindo, tudo é petróleo, entendeu? Não tem muito sentido, né? Aí, agora é engraçado, né? Porque o álcool teria que abaixar, teria que ser mais baixo, né, cara? Mas aí o que acontece? Aí já é uma... Mas aí já é uma questão das usinas. Uhum. Porque o que as usinas fazem? Isso porque a nossa gasolina tem uns 40% de álcool, né? Acho que Não, uns 30? é 27. 30%, né, de álcool. 27,5. A última legislação fez 27,5. Mas o que acontece? Mas não é o álcool etanol, tá? Muita gente confunde. É outro álcool, É né? o álcool anidro. É aquele Entendi. álcool que ele é 99,7% de álcool, por álcool. Não sabia não. Ele não é o etanol, muita gente confunde. Porque se você colocar o etanol na gasolina dá ruim. Enfim, o que as usinas fazem? Basicamente elas calculam ali o preço de venda final baseado na gasolina. Se você analisar nos postos de gasolina, o que acontece? Sabe aquele parâmetro que tem lá de 70%? Para você identificar o que é vantajoso? Você colocar álcool ou gasolina. Você já viu aquele parâmetro? Que sempre os postos colocam lá, que virou até lei. Então coloca sempre lá aquele 70%. Se você analisar, o álcool sempre fica em cima de 70%. Sempre. É muito raro se você for num posto, você vai ver que vai estar abaixo de 70%. Entendeu? Então, Mas eles aumentam pra ganhar mais, né? Pra ganhar mais. Porque, tipo assim, por que ele vai pôr barato se... Justamente. Mas o mercado de usinas, ele é um mercado muito complicado, porque você tem muita irregularidade, você tem usinas que são construídas aí que elas são barrigas de aluguéis. O que é uma usina de barriga de aluguel? É uma usina que ela foi criada e ela tem sonegação. E ela fica ali 5 anos ali sonegando, acabando com o mercado, e aí quando a fiscalização chega lá, fecha tudo. Então isso aí, quem paga esse pato somos nós, né? Então você tem esse mercado aí de álcool, de venda de álcool, que é completamente uma loucura, que os preços mudam todos os dias, baseados no preço da gasolina, né? Então eles não querem baixar a margem de lucro deles, cada vez aumentar, e eles aproveitam baseado no álcool, baseado na gasolina, entendeu? Então é um mercado que não dá, cara. É complicado. A gente sempre vai pagar o pato pelas usinas. Então para terminar de lascar, né, o Brasil, e não é só o Brasil que tá ruim também, né, cara? A gente fala do Brasil, mas tem muito país também. A maioria dos países aqui da América do Sul, eles estão ruim das pernas, Tá ruim né? das Se você pernas. pegar a Argentina ali, tá bem pior do que a gente. Tá bem pior, a Argentina, Bem acho pior que o do que a Uruguai gente. também não tá tão... O que eu acho que salva ali, talvez o Chile, que lá você tem uma liberdade econômica melhor, né? Mas teve algumas crises aí nos últimos 2 anos. E o Uruguai. Pode Os ser próprios que países esteja da melhor. Europa também não estão tão bem assim. Na verdade, a pandemia deu uma zoada com todo mundo. Todo né? mundo. Quem tá bem é a China. Tá bem pra caramba. É a China. Né? E Que eu não mais? sei, talvez o Japão, né? Parece que o Japão, parece que a pandemia nem impactou eles. Rapaz, tem tempo que eu não estudo no Japão, sobre o Japão, viu? Mas assim, Muita você coisa nem que vê eu eles falar de pandemia, né? É, Parece que o trem passou tem um lá e tempo lá eles que eu ficou de boa. A própria Rússia também tava bem, né? Economicamente, né? Bem se estruturando aí Sim. pra essa guerra, provavelmente já estavam pensando nisso. Não, isso tem anos. Muitos anos, né? Muitos anos. Então eles estavam muito bem. Muita reserva de ouro, muita reserva de dólar, de ien. Total. Mas, enfim, né? E aí, para terminar de atrapalhar, veio o petróleo, né? Caro. Então, que impacta de novo na inflação, porque, de novo, esse custo tem que ser passado pro produto, porque o cara vai estar
estava gastando, sei lá, 100 mil reais de gasolina, agora ele vai gastar 100 e alguma coisa, porque aumenta esses %. O governo estava tentando controlar esse custo do petróleo, diminuindo um pouco de imposto, cortando ali de cá. Aí eu fui falar até que vetaram algumas coisas, que o governo não poderia controlar o custo do combustível, porque seria, de acordo com eles, uma lei lá que impacta na política. Eles chamam lá, tipo de reeleição, uma coisa assim de reeleição lá. Não lembro direito lá. Povo, tem tanta lei que o povo vem. E nem sei se é real também, mas parece que tava rolando isso aí, né? E aí aumentou a Selic, né? Aí quem aumenta a Selic? É o governo? Não. Os estudos começam a mensurar e falam, bicho, nós precisamos aumentar isso aqui. Precisa aumentar a Selic para tentar reduzir a inflação. Eu tava olhando, a gente saiu de 2,75 para 11,75 em um ano. Né? Expectativa de aumento. Agora, qual que foi o maior erro, na minha opinião? Foi ter abaixado demais a Selic. Eu acho que eles tinham que ter ficado ali ano passado com a Selic em torno de 8%, alguma coisa assim. Porque, sabe quanto que a Selic chegou a ser tão baixa, velho? Lá em 97, quando ela foi fundada praticamente. Que foi depois do Plano Real, né? Sim. Que surgiu a taxa Selic lá. Pelo que eu entendi, foi isso. Foi em 97, mano. E ela já chegou em 25. Já chegou... Não, foi mais. Mais de 36, 25, eu acho. Que Tanto foi que naquela... Acho que foi naquela época dos Estados Unidos, né? Isso. Ali na época Na Bolsa dos Estados Unidos quebrou. Do governo do Lula, ela tava por volta de 25, 20 alguma coisa. Tanto que não compensava investir na Bolsa. Então tava todo mundo investindo só em renda fixa. 2% até em renda fixa. Era muito melhor você investir na renda fixa. Além disso, também a taxa Selic impacta uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O Brasil precisa de dinheiro, né? E quando a Selic aumenta, as pessoas investem em título público, né? Então isso gera mais dinheiro pro caixa do Brasil também. E gera mais dinheiro e gera mais juros pro governo pagar. Tem isso, né? E aumenta a dívida. Também, é verdade. Mas ele precisa de dinheiro agora, né? O Brasil precisa de dinheiro, então ele precisa vender título público, né? Então, com certeza. E foi uma das coisas que prejudicou o Brasil, foi isso aí. Porque ele precisava de dinheiro, ele abaixou o tesouro. Ele abaixou o custo do tesouro. Aí quando ele abaixou isso, para pegar dinheiro, né? Só que ele tá devendo, né? Tá devendo um monte de gente aí, os brasileiros. E eu acho que fora também, né? Pegou muitos gringos, né? Pegou dinheiro fora, Por que o dólar tá caindo? Quando a taxa Selic começa a subir, fica mais atrativo. Mas ele tem outra fonte de financiamento além do tesouro, não? Não. Hoje só o tesouro. Entendi. E tomar empréstimo, igual já aconteceu em períodos passados, né? Da FMI, esses órgãos grandes assim, ou lá fora mesmo. Então o que acontece? A taxa Selic começa a subir, começa a se tornar muito atrativo para os gringos colocarem o dinheiro aqui no Brasil. Por quê? Porque lá fora as taxas de juros não são tão altas igual aqui do Brasil. Se você olhar lá nos Estados Unidos, taxa de juros 2%. Entendeu? Então o gringo ele começa... Ao ano, né? Isso. Então o gringo ele começa a enxergar no Brasil uma oportunidade dele rentabilizar mais. Coçando o saco. Isso. E também tem outro... Por isso que lá tem muita empresa, porque o cara tem que abrir empresa para ganhar dinheiro, velho. Ou é empresa ou é bolsa de valor. Por isso que lá tem 70% da população que investe em bolsa. Justamente. E aí tem outro porém. Agora, com essa crise dessa guerra, os estrangeiros, né, os gringos, eles começam a ter menos... Né? Isso. Tem menos segurança para investir nos Estados Unidos. Tem menos possibilidades. Isso. Então, o Brasil começa a se tornar atrativo. É um país mais neutro, né? Isso. E como o Brasil se tornou neutro frente a essa guerra, né? E o Bolsonaro... Isso foi uma coisa boa, né? Isso. Pelo menos. O Bolsonaro se manteve neutro ali, ele decidiu não falar nada e até deu uma ligadinha pro Putin lá para trocar umas ideias lá e trocou uns papos sigilosos que ele não comentou. Os gringos começam a enxergar no Brasil uma segurança, entende? Então eles começam a investir mais aqui no Brasil para ter uma rentabilidade melhor, né? De 11,75, que eu acho que vai bater até uns 13 ou talvez até mais. Eu acho que esse ano fecha em 14. Eu também estou com essa expectativa. Que é muito ruim e triste para mim falar isso, porque o mercado imobiliário piora muito quando a Selic tá alta. E a tendência é que o dólar vai baixar, porque mais gringos investindo aqui, você vai ter mais dólares. Você tendo mais dólares, você tem uma oferta maior de dinheiro, né, de dólares, e você tende a reduzir ali a taxa de câmbio, né, o dólar. Exato. Consequentemente,
as empresas começam a ganhar menos, né? As empresas que são exportadoras, como soja, venda de carne, etc., elas começam a ganhar menos e isso diminui o PIB. E também as empresas importadoras... Melhor de um lado, pior do outro. Justamente. Porque o país não cresce quando a Selic está alta demais também. Quando a inflação ele está fica alta. impactado. Que aí abre menos empresas, manda mais gente embora. Justo. Que foi o que aconteceu no governo Dilma ali, né? Mandou muita gente embora. A Selic estava alta. Teve muita empresa quebrou. O custo de oportunidade fica muito caro. Muito caro. Porque, você tipo começa assim, a aumentar desemprego. Melhor deixar meu dinheiro investido a 1% do que investir numa bolsa, investir num bolsa de valores, né? Investir numa empresa, entendeu? Então, piora muito a economia geral, né? Parece bom, né? Parece bonito você falar Parece isso, bonito. mas não é. Mas é bom para investir. Você fala, mas o cara vai vender menos para fora agora? Vai vender menos para fora, mas isso é ruim também. O ideal era o cara vender para fora e para dentro, porque ele traz dinheiro do gringo pro Brasil, né? O ideal é isso. E ainda vender aqui para dentro. Isso que é o ideal. O ideal é as empresas nossas ser tão grandes que ela tem tanto produto, que ela vende pro mundo inteiro e ainda vende muito pro Brasil. Isso é o ideal. E quanto mais dinheiro de fora você tiver dentro aqui, tiver chinês comprando aqui, tiver americano, tiver inglês e etc, comprando tudo aqui, velho, é melhor para nós. Porque todo mundo tá pondo dinheiro aqui dentro do Brasil. Justamente. E com isso, né, a Selic subindo, a tendência é que o nosso PIB reduza. Então, o PIB é o quê? Explica rapidinho. Produto Interno Bruto. Nada mais é do que a soma de tudo média que foi... da grana, né? Cabeça por grana, né? Não. Isso é o PIB que é per capita. O PIB, ele per capita, é verdade. A soma de toda a riqueza que foi produzida no país. Tá. Então, ou seja, todos os faturamentos que tem das a ver empresas. com negócios, né? Isso. Que é o que eu vou te falar, né? De exportar ou não. Isso. Quantas então, assim, empresas estão produzindo? Ele soma toda a riqueza que foi produzida no país, seja de serviços, de indústria e de consumo, entendeu? Então, tudo que foi produzido ali é o PIB, entendeu? Entendi. Então, a tendência é que o PIB vai reduzir. E acho que daqui 2 anos, a tendência é que ele comece a aumentar, porque aí vai começar a reduzir a taxa Selic, começar a ter mais investimento, e aí ele começa a aumentar. Aí o pessoal Só chama que de isso, economia stop and go. Vai e para. Justamente, que o Brasil, infelizmente, ele é desse jeito. Mas tudo vai depender de quem ganhar essas eleições. Ainda tem isso ainda, né? Ainda tem isso. E aí, vai manter qual política? Pode vai piorar fazer o quê? ou melhorar? Qual que é a eu proposta acho que melhorar da economia? vai ser difícil. Eu acho que pode... Ou continuar do jeito que está, que é o que eu piorar. acredito que vai continuar do jeito que está. Melhorar... Melhorar não, mas eu acredito que vai continuar do jeito que está. Eu também acho. Entendeu? Daqui pra pior, eu acho. Melhorar, eu acho que ninguém hoje tem capacidade de melhorar, não. Justamente. E uma coisa que é interessante, né, frente a todo esse cenário ruim, é que o aumento da Selic se torna muito bom para investir. Frente às dificuldades... Para investir tem que ter dinheiro. Tem que Igual foi pra Lorena, falou, agora ficou bom pra investir. Foi, pois é, mas pra investir mas tem não que ter tem dinheiro. O que adianta? Agora tá ótimo pra investir. Aí tem 100 mil desempregos. Nossa, ficou ótimo agora. Tá ótimo pra investir. Só que você tem 100 mil pessoas desempregadas. Justamente, mas é a Bom, hora... caramba! Mas é a hora onde você tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o que é essencial para você, cortar as coisas desnecessárias e começar a focar só no que realmente importa. Resumindo, o país não está crescendo. Justamente. Não adiantou nada. Foi um crescimento burro que a gente teve no ano passado, burro, que agora a gente vai ter que pagar a conta. Essa é a minha visão, entendeu? Para mim, ano passado foi uma estratégia burra. Essa é a minha visão. Eu concordo. Entendeu? Então, e pra gente finalizar aqui, mano, acho que nem vai dar pra nós entrar em outros assuntos, não, já estourou já. Não, basicamente a gente falou de tudo, falou né? Basicamente tudo. Eu só quero falar uma coisa porque eu tava conversando com meu pai falou assim, porque o consumismo aumenta a inflação. Não é o consumismo que aumenta a inflação, o consumismo é fundamental no mundo, o consumo é fundamental no mundo. Pelo contrário, o consumismo faz o país crescer. Agora a gente vai parar de consumir e vai fazer o país parar, que você falou. Corta o que é desessencial e foca só no essencial. Isso é ruim. Isso não é bom. Na verdade, não é o consumo que afeta. É o desequilíbrio dele. É a falta de produto. Exatamente. Porque é o desequilíbrio do consumo, né? Se você não tem produto para todo mundo e você tem um monte de gente querendo, o fornecedor verdade. vai aumentar o preço, entendeu? Então é a falta, é a escassez. Essa é uma boa definição que você falou. Entendeu? Mas é o desequilíbrio do consumo, né? Quando você tem o consumo crescendo mais do que o produto, aí você tem um aumento da inflação. Justamente. Mas a sua definição é boa, falta do produto. Que eu falei, se nós tivesse aqui as nossas empresas vendendo pra caramba para fora e vendendo pra caramba aqui dentro,
Seria ótimo. Só que a gente tem que ver também, né? Porque o consumo também não pode ser desequilibrado. Porque o produto nunca vai conseguir produzir em muito tempo, em pouco tempo, muita coisa. Ele nunca consegue dobrar. Entendeu? Você tem o custo do tempo também. Pra você aumentar a produção... Você tem que aumentar a produção numa escala muito pequena, tipo assim, de tempo, né? Eu Você fala preciso de período. Exato. Eu preciso sim, de um sim. tempo para organizar. Para aumentar a minha fábrica, para aumentar a minha produção, para conseguir atender Exato. aquela quantidade de pessoas que estão Provavelmente agora na vai ter demanda. muita empresa que vai quebrar porque ele aumentou a produção dele agora. Ele trabalhou esse um ano para aumentar a produção, porque quando a demanda aumenta, muita gente surge no mercado para suprir essa demanda. Sim. Muita gente deve ter aberto novas empresas, muita gente deve ter expandido, e agora o que vai acontecer? Veio a porrada da inflação e esses caras vão quebrar, porque a demanda vai diminuir de novo. Então é ruim segurar a demanda. Se o país conseguisse hoje fortalecer as empresas, aí de novo a gente entra na tributação, né? Em vez dele aumentar a Selic, ele fortalecer as empresas para produzir mais, ia ser um inferno num período, mas depois desse período a gente ia equilibrar as pontas. Entendeu? Sim, com certeza. Claro que falando assim parece. Não é tão simples assim, eu sei que não é. Não é. Mas o ponto é isso, é ajudar as empresas a produzir mais. E não hoje inibir o consumo, entendeu? O certo não seria inibir o consumo, seria aumentar o produto, é o que você falou. Então, diminuir imposto, gerar mais emprego, né? E entender como a gente incentiva, como que a gente ajuda esse cara a produzir mais rápido, né? Seria perfeito, né? Isso seria o ideal, que o país continuaria crescendo e a inflação ela ia equilibrar não porque eu preciso segurar o consumo, mas porque agora eu tenho produto suficiente. Né? Justamente. Para vender para o Brasil e para vender para fora. E aí traz dinheiro dos gringos, que é melhor ainda, né? Isso, e a gente não paga mais caro e não paga essa conta no final. Totalmente. Entendeu? Seria o perfeito, seria o mundo ideal. O mundo ideal. Que o Brasil nunca conseguiu fazer. Nunca conseguiu fazer isso. Até, pelo menos enquanto eu sou vivo, né? Não sei se foi antes. Antes, né? A história, até onde eu conheço, nunca conseguiu fazer isso. Sempre fica no stop and go. Ele solta a economia, aí ele vê que tá... Ai, meu Deus, a desequilíbrio. Aí ele puxa, né? Joga de novo a cordinha e segura a economia, o consumo de novo. E aí fica nesse negócio, né? Esse é o problema do nosso país, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando aqui por hoje. E muito obrigado. Se quiser me seguir no Instagram, é Marco Lourenco C. Lucas Lourenco K. Lucas Lourenco CA. Tem na descrição aqui também. Se inscreve no canal, não deixa de inscrever, de compartilhar com seus colegas, amigos, que ajuda muita gente. E é isso aí, muito valeu. Muito obrigado, até mais. Até mais, valeu.